Beleza, eu vou começar a explicar o jogo aqui. É o seguinte, o Munchkin, ele é um modelo de jogo de RPG, mas bem simples, de cartas, né? E ele tem várias regrinhas, pode parecer meio enjoado de aprender, mas depois ele fica muito natural e fácil. É um jogo de intrigas, né? O objetivo principal é atingir o nível 20 e no decorrer disso, você vai matando monstros, roubando tesouros e apunhalando seus amiguinhos, como diz uma paradinha aqui. E é o seguinte, você é um personagem e você começa sendo um humano do seu próprio sexo. Se eu sou uma menina, eu vou ser uma menina no jogo, a princípio. Isso pode mudar no decorrer do jogo, assim como a sua raça e a sua classe. São 4 classes que você pode ser: humano, elfo, anão e halfling. Cada classe, ela tem peculiaridades da classe, entendeu? Por exemplo, o elfo, ele tem mais um ponto para fugir. Fugir aqui seria fugir de monstros em brigas que você acha que você vai perder. E você ganha um nível para cada monstro que você ajuda alguém a matar. Porque no decorrer do jogo você pode pedir ajuda e pode ajudar os outros amiguinhos a matar os monstros. Normalmente só o principal personagem que sobe de nível matando o monstro, mas se você for um elfo e você ajudar alguém, você também sobe de nível. E aí tem as peculiaridades dos outros. Tem uma carta que chama Mestiço. Essa carta te dá o poder de ter 2 raças. Por exemplo, se você é um elfo e você tem a carta Mestiço, você pode também ser um anão, por exemplo. Aí tem as classes. As classes são 4 também: clérigo, guerreiro, mago e ladrão. E cada classe tem suas habilidades, vantagens e desvantagens. Tá. Você geralmente é uma classe só, a não ser que você tenha uma carta de Super Munchkin, que aí te dá também a habilidade de ser 2 classes. Você pode ser um guerreiro, clérigo, por exemplo. Então, o jogo começa. Nós temos 2 tipos de carta: as cartas de porta e as cartas de tesouro. No começo do jogo, cada jogador recebe 4 cartas de porta e 4 cartas de tesouro. As cartas de porta, normalmente, elas incluem monstros, as classes, as raças e as maldições. E as cartas de tesouro incluem habilidades, armadura, armas e outras coisas positivas que vão te ajudar no decorrer do jogo, entendeu? Então, cada um no começo do jogo começa com 4 cartas. Você olha o seu deck de cartas. Se você já tiver alguma raça ou alguma classe no seu deck, você já pode ir colocando na mesa e se armando. Por exemplo, eu consegui uma carta de elfo, guerreiro. Eu já vou colocando na minha mesa, que tudo que está na mesa significa que está no jogo, e o que está na sua mão não está no jogo ainda. Aí você vai se armando. Por exemplo, sou elfo, guerreiro e consegui uma espada bastarda traiçoeira. Aí vou me armar. As armas, normalmente, elas dizem se elas são de uma mão ou de 2 mãos. Se você tem uma arma de uma mão, você pode ter outra arma de uma mão.
Mas se você tem uma arma de 2 mãos, por exemplo, essa aqui, a lança muito grande, você só pode ter uma. Aí, digamos que eu tô com essa espada bastarda traiçoeira. E aí tem acessórios, né? Esse aqui, por exemplo, sandálias da proteção. É um sapato. Bandana de machão. Essa carta aqui, por exemplo, bandana de machão, só personagens homens que podem usar. Se você é homem, você pode usar, se mulher não. Durante o jogo tem uma carta que faz você mudar de sexo. Então, se você começou jogando como uma menina e mudou de sexo, então você pode usar essa carta. E tem cartas, por exemplo, essa aqui, a espadona. Essa é só para mulheres. É uma espada de uma mão. Aí tem outras cartas que são para classes ou para raças específicas. Por exemplo, essa aqui, Florete da Injustiça, é para uma mão e somente elfos podem usar. Essa daqui não funciona com ladrões e por aí vai. As cartas de armadura e de armas, elas têm um númerozinho aqui, que ele é adicionado no seu poder de ataque contra os monstros, né? Esse aqui, por exemplo, é mais 2. Quando você vai atacar um monstro, cada monstro tem um nível. Por exemplo, esse aqui é o Balrog. Esse é um monstro nível 18. E então você tem que conseguir 18 pontos de ataque para destruir ele. Os seus pontos são contados por a soma do seu nível, das suas habilidades, da sua armadura e de cartas especiais que você quiser usar. Se o seu nível, por exemplo, é 4, você vai somar 4 com o da espadinha aqui que eu tenho, mais 2. E digamos que eu tenho a bandana do machão, mais 3. Então, 4, 5, 6, 7, 8. Peraí que deu um bug aqui. 7, 9. Tem o 9, mas esse monstro é 18. Então, no caso, eu morreria aqui, eu não conseguiria destruir o monstro. Mas o que acontece? Eu posso pedir ajuda a alguém para me ajudar a derrotar esse monstro. Cada monstro, ele tem um número de tesouros embaixo que você pode conseguir se você matá-los. Por exemplo, esse Balrog são 5 tesouros. Se eu conseguir matar ele, eu pego 5 tesouros da pilha de tesouros. E todos os monstros também têm uma coisa ruim, que é uma coisa que acontece se você não conseguir matar. Esse aqui, o Balrog, a coisa ruim dele é você esfolado até a morte, ou seja, você vai morrer se você não matar esse monstro. Mas também tem uma outra coisa desse monstro, que ele não persegue personagens de nível 4 ou menos. Então, nesse caso, se o meu nível era 4, eu não ia nem poder lutar com ele, seria o 5. Aí tem outros tipos de monstro. Esse aqui é um monstro nível 1, Goblin Aleijado. O coisa ruim dele é ele te arrebenta com a muleta, você perde um nível. E ele só dá um tesouro se você matar ele. E tem os tipos do monstro, os monstros de tipo morto-vivo. Quando ele é morto-vivo, vai estar falando aqui, morto-vivo. Por exemplo, esse aqui é o João do Caixão. Quando entra um monstro morto-vivo na mesa, e algum outro dos jogadores tiver algum outro monstro morto-vivo, ele pode jogar esse monstro para lutar junto com o outro, porque o morto-vivo atrai o outro morto-vivo. Por exemplo, esse aqui é o cavalo zumbi. Então, se eu tivesse a carta do cavalo zumbi e alguém estivesse lutando contra o João do Caixão e eu jogasse o cavalo zumbi, a pessoa ia ter que lutar contra os dois. E aí ia somar a força dos dois monstros. Tem outro jeito também de você aumentar essas habilidades do monstro, ficar pior para a pessoa que está lutando. Por exemplo, tem essa carta Monstro Errante. Se alguém tiver uma carta Monstro Errante e tiver um outro monstro, por exemplo, a pessoa está lutando contra o Balrog,
e eu tenho uma carta Monstro Errante e o Goblin Aleijado. Eu posso jogar a carta do Monstro Errante e jogar um monstro extra junto. Aí vai lutar outro monstro. Ou também tem essa carta aqui do Amiguinho. Se a pessoa está lutando contra esse monstro e eu jogar a carta Amiguinho, esse monstro vai duplicar. Ele vai lutar contra 2 Balrogs de nível 18. Entendeu? E tem outras cartas também em Fúria. Dá mais 5 pro monstro. Ilusão. Aí tem a carta que pode diminuir também a habilidade do monstro. Por exemplo, essa carta Ilusão. Se você joga essa carta, você descarta o monstro do combate. Então, o monstro some, qualquer extra habilidade do monstro some, e aí você pega um outro monstro da sua mão e joga. Você vai lutar contra o monstro que está na sua mão. Tem essa carta aqui, em horário de almoço, que você joga a carta e o monstro está em horário de almoço, você não vai lutar com ele. E ainda você vai pegar os tesouros dele, porque ele não estava lá para vigiar. Aí tem as cartas de maldição também. Maldição. Perca a armadura que estiver usando. Maldição, mudança de classe. E por aí vai. Tem vários tipos de maldição. Cada carta vai dizer o que vai acontecer. Tem dois jeitos de você conseguir uma maldição. Ou você vai tirando na porta, você vai pegar uma maldição, ou alguém pode jogar em você. Ou você, se tiver na sua mão, pode jogar em alguém a maldição. Então, vou explicar como que vai ser a jogabilidade. Tem umas cartinhas especiais também, por exemplo, Doppelganger. Essa carta faz duplicar o seu personagem em um combate, entendeu? Tem esse aqui, Dado Viciado. Quando você jogar o dado, você pode escolher. Eu quero tirar 6. Pronto, é isso aí. E o dado você vai jogar geralmente para fugir dos monstros. Se você não quiser lutar contra o monstro, você pode tentar fugir dele. Se você tirar de 5 para cima, você foge. Se tirar de 4 para baixo, você sofre a coisa ruim do monstro. Então o jogo começa assim. É por turnos. Então se eu começo jogando, o meu turno vai ser me armar, eu vou colocar minhas cartinhas, minhas armas. É bom lembrar que no final de cada turno você só pode ter 5 cartas na mão. Você começa com 8, mas na sua mão só pode ficar 5 cartas. Você pode ter quantas cartas quiser na mesa de itens, a não ser que o item seja pesado. Os itens leves, você pode ter infinitos. Se você tiver um item pesado, você só pode ter um item pesado na mesa. E infinitos leves. Mas você não pode ter 2 itens pesados na mesa, a não ser que você seja um anão. E isso aí varia, a gente vai lendo nas cartinhas e você vai vendo durante o jogo. Aí começa o seguinte, depois que você se armou, aí você pode trocar cartas com alguém, você pode vender suas cartas. Para você vender, você tem que vender no mínimo 1.000. As cartinhas elas têm um preço em ouro aqui embaixo. Por exemplo, essa sandália de proteção, ela vale 700 peças de ouro. Se você fizer uma venda de 1.000 peças de ouro, que é o mínimo, você não pode vender nada menos que 1.000, você sobe um nível. Então, por exemplo, se eu tenho essa sandália de proteção e essa bandana de machão, sandália de proteção 700, bandana 400, eu posso vender e subir o nível, vai dar 1.100. O 100 você perde, não tem troco. Mas você nunca pode subir de nível do 9 para o 10 para ganhar dessa forma. Você só pode ir para o nível 10 matando um monstro, senão você não ganha. Aí, beleza, você trocou suas cartas, você fez o que tinha que fazer, aí você vai começar a sua jogada.
Sua jogada, você vai pegar uma carta de porta e virar na mesa. Se for, por exemplo, eu virei um mago aqui. Aí você vai abrir a porta. No caso aqui eu peguei uma carta de mago, uma carta avulsa. Eu posso escolher ou equipar ela ou deixá-la na minha mão. Se você pegar um monstro, deixa eu ver. Aqui. Se você virar, bateu na porta, é um monstro, gosma grudenta, automaticamente iniciou um combate. Aí iniciou o combate, você vai ter que lutar contra aquele monstro. Esse aqui é um monstro nível 1, é um monstro fácil de ser lutado. Se você não tirou uma carta de monstro, peguei uma água, por exemplo, e coloquei na minha mão, eu tenho a opção de procurar encrenca. Se eu tiver um monstro na minha mão e eu quiser lutar contra o monstro na minha mão, eu vou jogar e aí eu vou lutar contra aquele monstro. Lutei, peguei os tesouros e pronto. Mas se eu nem pegar um monstro quando eu bater na porta e nem quiser procurar encrenca, a terceira opção é o saquear a sala. Saquear a sala eu pego mais uma carta de porta, mas sem mostrar para os outros, e mantenho para mim. Eu posso ou ficar na minha mão ou posso equipar. Só que no final disso, se você tiver mais que 5 cartas na mão, você vai ter que dar as suas cartas para caridade. Que funcionam? Você normalmente dá para as cartas extras para a pessoa que tiver menor nível no jogo. Se tiver empate, por exemplo, tem 2 pessoas nível 2, você divide as cartas entre elas. Aí, por aí vai. Assim, vou explicar um pouquinho sobre o combate, como que funciona. Por exemplo, a gente está lutando aqui com esse Goblin aleijado e eu tô lutando contra ele. Aí vem um amiguinho, um outro participante joga a carta do amiguinho com um Balrog acoplado nele. Então eu vou ter que lutar 2 monstros, o nível vai ser 19, mas eu posso pedir ajuda a outro amigo e por aí vai. As cartas vão ser bem claras quanto às habilidades, contra o que cada carta faz, enfim. Então é isso, no mais é jogando que você aprende, entendeu? Depois fica tudo muito natural, parece muito, mas não é bem simples. Valeu!